Tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período. O senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não, os números são, o senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. A minha esposa está aqui do meu lado agora. Uma pessoa que nunca, obviamente, pensou, né? Está ao lado do presidente da República. Mas ela não é rainha, não. Ela é a princesa. Eu queria ver se eu via alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem, não tem, não tem. Procure uma mulher, uma princesa. Se case com ela. Se case com ela. Para serem mais felizes ainda. Depois do João 8,32. Depois por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vivo agora a 3ª e última passagem, porque eu já estou com 67 anos. Mas talvez seja a última para todos nós. É aquela que diz... Se eu chegar mais perto dele um pouquinho. Aquela outra muito importante. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Porque, para nós militares, quando sentamos praça, selva. Quando sentamos praça, juramos dar a vida pela nossa pátria. Por vezes, esse juramento pode se transformar no momento onde você vai ter que provar, não perante vocês, perante a consciência de cada um de nós, se aquele juramento foi para valer ou não. Podem ter certeza, não sou mais corajoso ou mais homens que qualquer um dos demais 200 e pouco milhões de brasileiros que temos nessa terra querida. Mas sei que nós somos pessoas que tudo faremos para defender a nossa pátria, para deixá-la da forma como está para melhor, para não retrocedermos, para poder olhar para trás, se dirigir aos seus filhos e aqueles como eu que tem netas, falar: olha, eu fiz a minha parte, eu não quero a morte eterna, eu quero honra, quero dignidade, e devemos mostrar a todos que esse Brasil é nosso. Não podemos entregar nossa soberania a quem quer que seja. Indo para a conclusão, quando eu falo em soberania, quando acabei a reunião com o presidente Putin, fomos conversar com a imprensa e ele me falou antes: aqui eu falo com a imprensa e não tem pergunta, estou na tua casa, parabéns. E fomos, ele falou
E quando eu falei, eu agradeci ao presidente Putin, porque em 2 momentos, na reunião das grandes potências, foi discutido, ou melhor, começaram a discutir a relativização da soberania sobre a Amazônia. E ele, com o poder de veto que tinha, falou: a Amazônia é dos brasileiros, esse assunto não tem que entrar na pauta. Eu agradeci ao presidente Putin, publicamente. Porque uns outros que dizem estar do nosso lado, estes que estão de olho na nossa Amazônia, nós sabemos da importância dela, do que ela representa até para o mundo. Lá não tem girafas nem hipopótamos. O que eles querem é exatamente outra coisa. Quando nós voamos à Europa ou Estados americanos, nós não notamos um só palmo de mata ciliar. Não são esses que têm que vir ditar regras para nós aqui no Brasil. Eles falam até em reflorestar certas áreas do Brasil, mas lá não existe projeto para plantar um pé de mandioca sequer. Eu sei que isso não é reflorestamento, mas dão palpite, interferem, mentem. E nós fizemos há poucos dias um encontro com Elon Musk, um homem que raramente sai do seu país, Estados Unidos, e raramente encontra com chefe de Estado. Veio se encontrar conosco, conversamos por quase 2 horas, ouvimos a proposta dele, que não é nenhuma proposta para tirar, oferir lucros do nosso país. O que ele quer no tocante à Amazônia, levar internet para todos, quer também disponibilizar sua rede de satélites, para que tire fotografias de verdade da região, para mostrar se lá pega fogo ou não. Nós sabemos que não pega, floresta úmida não pega fogo, mas o Brasil tem que deixar de ser atacado o tempo todo, interna e externamente, por pessoas que querem apenas, no momento, tirar o governo daqui, como se um outro que esteve à frente do executivo por 8 anos e mandou em mais 6, fosse realmente a solução para a nossa pátria. Concluo, quando se fala em governos pelo Brasil, eu peguei o Brasil com sérios problemas econômicos, éticos e morais. Ninguém enfrentou o que nós enfrentamos: a pandemia, uma seca, geada, Brumadinho lá atrás, e uma guerra lá fora que reflete no mundo todo. Nós pegamos o Brasil numa situação bastante complicada. Agora, quando eu assumi também, a Petrobras tinha começado a pagar, no fim do governo Temer, uma dívida adquirida entre 2003 e 2015 de 900 bilhões de reais. Dívida que vinha de corrupção, de sondas encomendadas, pagas não recebidas, de refinarias começadas a ser construídas e abandonadas, de sucatas com o nome de refinaria comprada fora do Brasil. 900 bilhões de reais. Aqui tem nordestinos. A transposição do São Francisco sempre foi uma novela. Era para ter acabado em 2010, depois 2012, 2014, não acabou. Foi concluída em grande parte pelo nosso governo. Mas deixo claro, o gasto até o momento com a transposição foram 15 bilhões de reais. Se dividimos 900 por 15, só o endividamento da Petrobras, que foi loteada entre amigos, daria para ser feita 60 vezes a transposição do São Francisco. Essas pessoas que se apresentam como a solução, essas pessoas que não respeitam a família, como disse agora há pouco sobre PLC 122, PNDH4, essas pessoas que querem mudar a cabeça das criancinhas a partir de 5 anos de idade, essas pessoas que dizem que colocarão os militares e os pastores nos seus devidos lugares, essas pessoas que falam que aborto é a ação de um dente, essas pessoas que falam em controlar a mídia, calar a todos nós, como temos um deputado federal do Rio de Janeiro com as suas mídias bloqueadas, que é o Tony de Paula.
Essas pessoas que falam em valorizar o MST, eu valorizei o MST, titulando a terra para eles. Demos liberdade, dignidade para eles. O integrante do MST, com uma terra titulada, passa a ser um cidadão pleno e amigo do fazendeiro e não mais invasor. Essas pessoas que falam que querem continuar empréstimo para ditaduras no mundo todo, nós já pagamos até o momento, conclui o pagamento final do ano que vem, daquilo que nos foi emprestado pela Venezuela, e eles não pagaram, e quem pagou são os senhores, dinheiro que vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então nós concluiremos, a grande parte eu já paguei, até o ano que vem, para o BNDES, de calote da Venezuela, 1 bilhão e 60 milhões de dólares. É isso que nós queremos para o Brasil? O problema que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências do fica em casa, da guerra lá fora. Se fosse só o Brasil, eu seria o responsável. Mas ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento, temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar, por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. A todos os senhores e senhoras, nós somos escravos das nossas decisões. E nós sabemos que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós temos que decidir. Vamos decidir. Vamos trabalhar. Vamos conversar com todos, não apenas quem está momentaneamente ao nosso lado. Vamos mostrar o João 8,32. Mostrar que uma decisão pensada errada e executada, a situação piora para todo mundo. Olha o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Chile, o que aconteceu na Venezuela. Nós estamos vendo o exemplo, estamos tendo exemplo à nossa frente. Se um vizinho compra um carro de uma marca que não dá certo, a gente não pode comprar o carro da mesma marca do vizinho. Nós estamos vendo o erro ali do lado. Temos que fazer as coisas com razão, com coragem, com determinação. Nada melhor que momentos como este, num local como este, onde eu sempre prefiro mais ouvir do que falar. Agradeço, Manuel Ferreira, por essa liberdade de me dar a palavra. Sei o quão caro é este momento, mas sei que, como não nos conhecemos apenas de agora, de há muito tempo, de conversa em aeroportos, no tempo que os voos atrasavam, nos conhecemos ao longo dos tempos, conhecemos dentro do parlamento, em especial com a bancada evangélica, na casa de uma centena, que são excepcionais, que são decisivos, de momentos críticos para a nossa nação, não apenas na questão econômica, mas na questão espiritual. Quantas coisas vocês barraram lá dentro, contra a família, a favor da garotada, das crianças, a favor da nossa educação, pela liberdade, pela fé, como temos alguns presentes aqui. Então, os senhores e as senhoras são importantes. E a política faz parte da nossa vida, do dia a dia. Não é, a política não entra aqui. Aqui entra, no meu entender, logicamente, se assim entendeu o nosso marechal aqui, a política sadia, verdadeira. Não, obviamente, no púlpito, mas em reuniões, em salas. E até um momento como esse, que eu agradeço a oportunidade de ter me dado a palavra para poder me dirigir a um público tão seleto como vocês, que tem ao teu lado, ou no meio de vocês, dezenas, centenas, milhares de pessoas que ouvem a palavra de vocês, mostrar
para onde o Brasil pode ir, e podemos ter um caminho sem volta, se deixarmos à vontade as coisas acontecerem. Assim sendo, eu só agradeço a Deus pela missão, além, obviamente, da minha vida. Se não estivesse vivo, eu poderia ter a missão de estar à frente do Executivo Federal. Continuo mais que pedir sabedoria, pedir coragem e pedir força, porque as coisas não são fáceis, mas se fossem fáceis, essas missões não seriam dadas para nós, seriam dadas para outras pessoas. E nós sabemos de onde viemos e para onde, em especial, queremos ir. O nosso currículo, no dia do ponto final, é que vai dizer se a nossa morte é eterna ou não, porque a nossa passagem aqui pela terra. A todos vocês, muito obrigado. Manuel Ferreira, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.